Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor, aprender um pouquinho mais do que o Senhor quer falar ao nosso coração através da sua palavra. Nós já estamos no 17º dia do nosso estudo, Uma Nova Mulher em 60 Dias. Você que está me ouvindo aqui pelo YouTube, você pode ir lá no meu blog, amulherdeprovérbios.com.br, e saber um pouquinho mais do que se trata, se você não está sabendo. Lá tem todos os dias, desde o primeiro dia. Você pode estar aí também na sua casa, estudando, aprendendo um pouquinho mais que o Senhor quer falar ao teu coração. E ser uma nova mulher, uma mulher que faz a vontade do Senhor, uma mulher que anda segundo os propósitos de Deus para a sua vida. Hoje, a palavra que nós vamos ler está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, e também Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 9. E diz assim, no versículo 22, logo no título diz: deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentando-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo o respeito. Agora nós vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas uma vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, mas também agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre pessoas. Bom, gente, tanto os 5 que nós lemos a respeito dos deveres conjugais, quanto os 6 que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele dá várias orientações de como deve ser um relacionamento, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Quando você diz assim, que uma mulher deve se submeter ao marido, ela já pensa, aí esse negócio de se submeter não dá certo, entendeu? Tem que ficar respeitando meu marido, né? Hoje em dia que a gente vive esse movimento dessas mulheres que acham que podem tudo e que não precisa do homem e tal, né? Isso tem se infiltrado cada dia mais dentro até mesmo da própria igreja, porque a gente vê muitas vezes aquela mulher que não respeita o marido também não respeita a mulher, por consequência os filhos também não respeitam eles também não conseguem educar os seus filhos porque não entram em acordo. Tudo isso acaba se refletindo aonde? Na sociedade,
né? Tudo isso de uma forma ou de outra acaba refletindo, porque se um filho ele vê que a mãe não respeita o seu marido, ele vê que o seu pai não ama a sua esposa, porque o amor envolve tudo, né? Quando se fala em amor, mas o homem só tem que amar? Mas o amor dele envolve tudo, envolve ele cuidar de você, ele te respeitar, ele te proteger, né? Ele sempre fazer o possível para ver você ter um bem-estar, né? Para te ver protegida, né? Te dar um amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja. Né? E como recompensa, você respeita ele, respeita a opinião, respeita a autoridade dele como homem de Deus, como um homem, como chefe da casa. Então, nós vemos isso, que isso está cada dia mais difícil, né? A mulher, ela não quer mais respeitar o seu esposo, né? Ela acha que isso é humilhante. Mas é humilhante, por que eu tenho que submeter ao meu marido? Porque ele não pode não pode submeter a mim? Esse a vontade do Senhor, é isso, desde o princípio. Desde quando houve o pecado, desde quando teve que Adão e Eva pecou, o Senhor falou que o homem governaria a mulher. Porém, a mulher já era submissa ao homem. Esse era o propósito desde quando Deus criou a mulher, que ela fosse auxiliadora, que ela ajudasse ele, que ele fosse o cabeça. Certo? Esse era o princípio. Porém, antes do pecado, a mulher fazia isso normalmente. Depois do pecado, a mulher já não queria mais fazer isso. Isso se tornou humilhante, isso se tornou uma afronta ter que escutar o que o homem diz. E muitas vezes o homem usou disso como machismo, né? Como maneira de exercer uma autoridade abusiva em cima da mulher. Né? Infelizmente, nós temos casos de pessoas que o marido ele abusa da sua autoridade. Só que, se nós voltarmos em Efésios capítulo 5, versículo 21, nós vemos que o apóstolo Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a submissão não é só da esposa para o marido, mas é uns aos outros. Não tem como vivermos em um mundo onde ninguém respeita ninguém, onde todo mundo quer mandar, onde fica aquela bagunça. Não tem jeito. Da mesma forma, ele fala para os filhos: filhos, obedeçam seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Pais, eduquem os seus filhos. Exerça a sua autoridade de pais, né? E ensine os seus filhos. E filhos, respeitem os seus pais, obedeçam o que eles estão falando. Da mesma forma, ele fala para os escravos, porque antigamente tinha escravos, né? Ele diz: olha, vocês se sujeitem aos seus senhores, cuidem dos seus escravos. Não é porque vocês são senhores que vocês vão usar do abuso de autoridade de vocês. Esse é o modelo que Deus quer para nós hoje, que nós venhamos se sujeitar ao outro. Não tem como a gente viver no mundo onde todo mundo quer mandar. Não tem como duas pessoas dirigir um carro. Alguém ali precisa guiar aquele carro. Não tem como duas pessoas. Da mesma forma, dentro de um lar, alguém ali precisa ser o chefe, precisa ser o cabeça, precisa ser o líder. Só que o líder máximo desse lar deve ser Cristo. Esse é o padrão de Deus. Eu vejo mulheres que colocam o filho em primeiro lugar. E o marido não. Eu já vi irmãos chegarem e dizerem para mim: olha, porque o mais importante na nossa vida é o nosso filho. Porque marido, né? Marido ele se vira, né? O filho que a gente tem que cuidar. Para vocês verem que nível que chega um relacionamento desse. E essa irmã, como ela está no casamento? Separada. Ela cuidou tão bem do filho dela e cuidou tão mal do seu marido que o marido acabou se separando do seu esposo. Para vocês verem o tipo de relacionamento que nós temos no mundo. Porque Deus ele não quer que um venha desrespeitar o outro. O desejo de Deus é que todos venham se respeitar. Todos possam respeitar a autoridade que o outro exerce sobre a sua vida. E da mesma forma, aquele que exerce autoridade deve respeitar aquele que está abaixo dele.
Nós vemos isso refletido na sociedade, porque se dentro da sua casa um não respeita o outro, o filho aprende que não tem que respeitar pai, não tem que respeitar mãe, porque ele vê a sua mãe desrespeitando o seu pai. Ele, de alguma forma, ele vai demonstrar isso na sua sociedade, porque ele não vai obedecer seus professores, ele não vai obedecer outras autoridades, ele não vai respeitar o seu colega. Por quê? Porque ele não aprendeu isso dentro da casa. Ele aprendeu que cada um é cada um por si e acabou. E esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus quer que um venha respeitar o outro. Mulher, respeite o seu marido. Marido, ame sua esposa. Isso também envolve respeito. Isso não quer dizer que seu marido tem que te bater e você tem que ficar quieta. Lógico que não. Se você passa por uma situação assim, você tem que denunciar, você tem que buscar ajuda. Certo? Mas eu me refiro a muitas mulheres que querem exercer a liderança dentro de casa. E aí depois ela vem com a desculpa, mas meu marido não toma atitude. Só que o marido não tem liberdade para tomar atitude, porque quando ele vai tomar, ela já tomou. Quando ele vai tentar exercer autoridade, ela já exerceu. Então ele já até desistiu, ele não quer nem mais mandar, porque ele já sabe o que ela vai fazer mesmo. Por isso que tem muita mulher, quando pede a opinião do marido, o marido fala, faz aí o que você achar melhor. Não porque ele acredita que ela sabe o que está fazendo, mas porque ela sempre toma as decisões, não pergunta nada para ele. Ela não respeita, aí os filhos também não respeitam. E isso acaba se refletindo, porque olha como a gente vê hoje em dia, as pessoas não respeitam os policiais, não respeitam as autoridades máximas, né? Não conseguem respeitar. E da mesma forma, aqueles que exercem autoridades acima da nossa, também acabam muitas vezes não nos respeitando. Às vezes é muito raro, mas às vezes a gente vê na TV ou vê alguma notícia falando que alguém agrediu um policial, que alguém bateu em um advogado, seja lá quem for, em alguma autoridade. Outras vezes a gente vê que tais pessoas exerceram abuso de autoridade em cima daqueles, os menos desfavorecidos, né? Aqueles que não tinham muita autoridade, sabe? Então, a gente vê isso se espalhando, porque isso está saindo de dentro do lar, porque aquele jovem que tá ali agredindo aquela autoridade, batendo, fazendo alguma coisa, por quê? Porque ele aprendeu que não tem que respeitar a autoridade. Entendeu? Ele aprendeu isso, ele não teve valores na sua vida, ele não aprendeu o respeito dentro de casa, então ele só está passando o que ele aprendeu. Eu não estou generalizando, dizendo que todo caso é assim, porque nós sabemos que tem crianças que foram muito bem educadas, só que quando cresceram, se desvirtuaram e seguiram sua vida de maneira contrária. Eu estou dizendo dos casos em que muitas vezes o jovem ele só está sendo um reflexo do que ele aprendeu dentro de casa, né? Então essa é a palavra que eu quero deixar que você venha meditar na sua casa, né? Faça uma pergunta, como está a sua casa? Será que você tem respeitado o seu marido? Será que o seu marido até mesmo tem te respeitado, né? Será que os seus filhos estão respeitando vocês? Será que vocês também estão respeitando o filho de vocês ou estão exercendo um abuso de autoridade? Porque tem pai que ele é muito autoritário, que exerce aquele abuso de autoridade só porque ele é pai. Eu quero que você medite nessa palavra. Pegue na sua casa, leia com calma, leia tranquilamente. Sabe, como está sendo? Será que tá sendo uma casa que está andando de acordo com os padrões de Deus para um lar, para uma família, para os relacionamentos? Ou será que é um lar onde ninguém obedece, ninguém respeita ninguém, os filhos não obedecem os pais, a esposa humilha o seu marido, o marido também humilha a esposa? Como está sendo? Medite nessa palavra, coloque diante do Senhor esses problemas e peça sabedoria para que o Senhor te oriente o que deve ser feito, para que o Senhor oriente o teu marido, para que ele seja um líder, um cabeça, um homem de Deus, e para que o líder máximo, né, seja o cabeça dessa casa, que é Jesus, né? Que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria, entendimento, para que você possa edificar essa casa de maneira sábia na presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.